E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais uma aula, na verdade, continuação da aula de partículas magnéticas, né? Hoje sendo a nossa segunda aula. Ok, pessoal? Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Vamos lembrar que na aula passada a gente conheceu, a gente estudou conceitos básicos de magnetismo e vimos um ensaio por partícula magnética. No ensaio que a gente viu na aula anterior, foi um ensaio pela técnica do Yoke, né? Usando uma partícula magnética que é chamada de colorida, né? Ela tem uma determinada tonalidade, e que essa partícula, ela não era seca, era uma partícula que estava dentro de uma solução. Você vê que o inspetor aplicava a partícula através de um spray, né? Então é o que a gente chama de via úmida. Então a partícula ela pode ser aplicada via úmida ou via seca. No que a gente viu anteriormente foi via úmida num ensaio com partícula colorida. Se diz partícula colorida aquela que pode ser vista, né, na luz ambiente. Você viu que o inspetor verificava a iluminação para ver se estava dentro de um padrão mínimo, verificava a iluminação de luz branca. Existe um outro tipo de ensaio que a gente vai ver rapidamente agora, só a título de curiosidade, os detalhes a gente vai ver mais à frente, tá? Que é partícula fluorescente, né? Que são partículas especiais. Para elas serem visíveis, a gente tem que aplicar uma luz ultravioleta sobre a partícula. Aí aquela partícula começa a emitir uma cor fluorescente e a gente consegue captar com os nossos olhos. Depois, mais à frente, a gente vai ver por que de cada situação usar o colorida ou fluorescente, usar a partícula via seca ou via úmida e as diferentes técnicas de magnetização. Mas agora, a princípio, só para a gente dar mais uma passada e ter uma noção do ensaio de partícula pela técnica do Yoke, vale a pena a gente dar uma olhada nesse vídeo e a gente vai comentando. Deixa eu abrir ele aqui. Também é um vídeo da Dacom, né? E vai demonstrar o ensaio através da partícula fluorescente. O inspetor está verificando a temperatura do corpo de prova, tá? Com esse equipamento. Agora ele está verificando a iluminação, tá? No caso aqui, ele vai verificar a iluminação ultravioleta, tá? Porque a gente vai fazer o ensaio com partícula fluorescente que é feito às escuras. Aqui ele mediu primeiro, na verdade, a luz branca, tá? Dá aparecer aí 12 lux. Tá? Tem que ter uma quantidade máxima de luz branca. Não pode passar de uma determinada quantidade de luz branca. E agora ele vai verificar a luz ultravioleta. A luz ultravioleta, ela não pode passar de um valor mínimo, tá? Mais pra frente a gente vai ver esses valores, tanto de luz branca quanto de luz negra. Então ele verificou aí a iluminação porque ele vai fazer, aí deu 1800 e alguma coisa microwatts por centímetro. Aí ele está demonstrando o produto que ele vai usar, tá? Para fazer a limpeza inicial. Então ele aplica esse solvente sobre a peça, tá? E vai fazer a limpeza inicial. Dependendo da condição da peça que se encontrar no ambiente de trabalho, vai ser necessário limpeza mecânica mesmo, além da limpeza química, né? Ou escova, ou esmerilhamento, enfim. Aí é a situação que vai demandar. Agora ele está demonstrando a partícula que ele vai usar. Ele vai verificar a qualidade da partícula ali pela moeda sensora.
Ó, aplicou o magnetismo, ó, ele colocou a moeda sensora em cima da peça, tá? E vai aplicar a partícula ali em cima. Está aplicando magnetismo, agora vai aplicar a partícula. Vocês vão ver que vai se formar um desenho em cima da moeda. Ó, tá vendo? Tem várias linhas apresentando, ó, cortando o meio da moeda. Então a partícula está ok, ela está com uma boa sensibilidade. Então o inspetor pode fazer um ensaio. Então agora ele está aplicando o magnetismo sobre o cordão de solda e ao mesmo tempo está aplicando a partícula, né? Procurando encontrar alguma indicação, alguma trinca. Tá aparecendo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu vou dar um pause aqui. Aqui, ó, uma trinca foi percebida. Tá? Então você vê que ela está apresentando uma coloração fluorescente, porque a partícula em contato com a luz ultravioleta, ela emite essa fluorescência. Tá? Então, é um ensaio indicado, um ensaio com partícula fluorescente, ele é bem indicado em ensaios bem minuciosos, de trincas bem pequenas, que chamamos de trinca de fadiga. Tá? Mais à frente vamos ver esses detalhes. E aqui apareceu outra trinca, ó. Uma outra trinca aqui, ó, também foi detectada. A olho nu a gente não veria, mas o ensaio consegue detectar e revelar para a gente a presença dessas trincas. Agora o inspetor vai fazer a limpeza final com trapo com solvente. Aplicando solvente e vai passar o trapo para completar a limpeza. Tá, então na aula passada, deixa eu dar um pause aqui. Na aula passada a gente viu um ensaio, né, um rápido ensaio com partícula colorida via úmida pela técnica do Yoke, e agora a gente acabou de ver também pela técnica do Yoke e também via úmida um ensaio com partícula fluorescente, tá certo? Também tem um ensaio por partícula seca que também a gente vai ver mais à frente. Então vamos voltar aqui para o PowerPoint e vamos continuar a nossa aula, beleza? Vamos lá. Vamos entender o que é magnetização longitudinal, tá? A magnetização longitudinal é aquela que produz um campo magnético longitudinal na peça, fechando o circuito através do ar. Recomendado para a detecção de descontinuidades transversais na peça. É obtida por indução de campo, por bobinas ou eletroímãs. Aqui está demonstrando uma magnetização longitudinal por uma bobina. Tá? Aqui, ó, tem uma bobina, né? Que é uma espiral. E nessa espiral está passando uma corrente elétrica. Quando eu tenho uma bobina que circula um determinado espaço, e nessa bobina passa a corrente elétrica, a parte interior começa a ser apresentados campos magnéticos na direção longitudinal. Entendeu? É isso que esse desenho tenta esboçar. Também tem a magnetização circular. Vamos ler o que está escrito aqui no PowerPoint. As linhas de força que formam o campo magnético circulam através da peça em circuito fechado, não fazendo uma ponte através do ar. É usada para a detecção de descontinuidades longitudinais. Pode ser tanto por indução quanto por passagem de corrente elétrica através da peça. Vamos ver aqui um exemplo de magnetização circular.
tá? Eu tenho a energia passando longitudinalmente, e em volta dessa energia se cria um campo magnético. Tá? É isso que o desenho está tentando esboçar. Tem também a magnetização multidirecional, onde simultaneamente são aplicados na peça 2 ou mais campos magnéticos, um pelo método longitudinal e outro pelo método circular, ou ainda campos circulares em várias direções. Tá? Elas produzem um vetor rotativo que permite observar de uma só vez as descontinuidades com diversas orientações. Algumas normas recomendam o uso de corrente trifásica retificada de onda completa para a magnetização desta técnica. Quais são as vantagens da magnetização multidirecional? A vantagem é que ela reduz substancialmente o tempo de inspeção na inspeção de componentes seriados. Tá? Ela acaba efetivando a economia da partícula magnética. Tá? Cada peça ou componente é manuseado apenas uma vez e existe uma menor possibilidade de erros por parte do inspetor, já que a corrente de magnetização está vindo de várias direções. O inspetor não precisa fazer o trabalho de sobrepor uma mesma região em posições diferentes para localizar a indicação. Tá certo? As desvantagens da magnetização multidirecional é porque ela é limitada pelo ajuste da intensidade dos campos magnéticos, que é necessário para a obtenção de uma resultante capaz de detectar adequadamente as descontinuidades nas duas direções da peça em ensaio. E outra desvantagem é que ela aumenta mais uma etapa no ensaio, né, que são os testes nos corpos de prova com defeitos conhecidos. Vamos falar agora das técnicas de magnetização. Tá? Vamos falar das técnicas através de indução de campo magnético. Tá? Quando se fala em indução do campo magnético, é que o campo magnético gerado na peça é induzido externamente, sem necessidade de contato. Por indução de corrente elétrica, a corrente de magnetização circula pela própria peça. Tá? Então, há contato. Nesse caso, recomenda-se bastante cuidado, pois poderá ocorrer a abertura de um arco elétrico nos pontos de entrada e saída de corrente, queimando a peça, ou mesmo risco de explosões ou incêndios se no ambiente houver gases ou vapores inflamáveis. Vamos entender de maneira bem simples o que é corrente contínua e corrente alternada. Tá? Então, vamos começar pela corrente contínua. Na corrente contínua, você vai perceber pelo gráfico que não há variação da voltagem. Tá? Quando não há variação da voltagem, a corrente ela sempre caminha de uma direção para outra. Ou seja, eu tenho um fio aqui. Tá? Os elétrons das partículas atômicas que compõem esse fio, eles vão caminhar nessa direção, vão caminhar em uma única direção. Tá? A voltagem é permanente. A corrente alternada, ela promove maior mobilidade às partículas. Tem pouca penetração. Quando ele fala pouca penetração, é penetração do magnetismo na peça que está sendo ensaiada. Então ela fica bem superficial mesmo. Bem superficial. Pega pouca coisa subsuperficial, mas pega. As linhas de força são mais concentradas na superfície, foi o que eu acabei de falar. É recomendado para a detecção de descontinuidades superficiais. Pronto, foi exatamente o que eu falei. A corrente alternada, diferente da corrente contínua, ela funciona assim. Digamos que isso aqui seja um fio. Tá? Tem um fio aqui. A corrente contínua, eu falei que os elétrons percorrem numa direção. A corrente alternada, os elétrons eles vão e voltam. O movimento deles é assim, ó. Por isso o nome é alternada. Então você vai ver que a voltagem fica variando. Nessa variação de voltagem, eu faço essa brincadeira de
elétron andar ou para a direita ou para a esquerda, ou para a direita ou para a esquerda. Aqui no gráfico demonstra bem isso. É que na corrente alternada, ó, eu começo com uma voltagem positiva que vai aumentando, essa voltagem positiva começa a diminuir, vira negativa. Vai aumentando negativamente, depois vai diminuindo negativamente, até voltar a ser positiva, e ela fica nesse gráfico, andando assim continuamente. Tá? Então, isso está demonstrando os elétrons indo e voltando, tá? Nas duas direções. Vamos falar agora sobre a técnica dos eletrodos. Tá? Até agora, pelos vídeos, vocês viram a técnica do yoke, que é aquele equipamento que o inspetor estava utilizando para magnetizar a peça. Vamos ver agora o que é a técnica dos eletrodos. Tá? Os eletrodos, que são pontas apoiadas na superfície da peça, eles permitem passagem de corrente elétrica pela peça. Tá? Então, pensa que são dois pontos que a gente vai encostar sobre a peça, encostou, e eles vão emitir corrente elétrica que vai caminhar pela peça. Vai sair de um polo aqui, andar pela peça e voltar pelo outro polo. Nisso que eu tenho um magnetismo aqui, o magnetismo correndo daqui até aqui, nesse caminho, vão surgir o quê? Um campo magnético circular. Tá? Ele vai circular em volta das pontas dos eletrodos. O campo magnético ele depende da distância entre os eletrodos e a corrente elétrica que circula por eles. Os polos de contato dos eletrodos devem estar limpos. O espaçamento entre os eletrodos vai de 3 a 8 polegadas. A técnica serve para aplicação em peças brutas, fundidas, em soldas, nas indústrias de siderurgia, caldeiraria, entre outros. Tá? Aqui tem um desenho esquemático que mostra como é que funciona. Aqui eu tenho os dois eletrodos, o positivo e o negativo, que entram em contato com a peça. Quando eles entram em contato com a peça, os elétrons vão começar a circular, a eletricidade mesmo propriamente dita vai circular pela peça, vai fazer esse caminho aqui, ó. Certo? Nisso que a eletricidade está fazendo esse caminho, em volta da eletricidade, das linhas de eletricidade, vamos imaginar dessa forma, vai estar surgindo um campo circular, tá? Igual o desenho demonstra aí. Então, basicamente, essa é a técnica do eletrodo. Então, na sequência, o examinador, o inspetor, aplicaria a partícula magnética e faria a inspeção. Aqui tem uma demonstração de como é que são os eletrodos. Então, agora a gente vai falar da técnica do contato direto. Tá? Na técnica do contato direto, ocorre a passagem de corrente elétrica de extremidade a extremidade da peça. O campo magnético formado é circular. Quais são as aplicações que a gente tem para essa técnica? Sistemas de inspeção automáticos ou semiautomáticos para inspecionar barras, eixos, parafusos, principalmente nas indústrias automobilísticas ou em fábricas de produtos seriados de pequeno porte. Então aqui tem um desenho esquemático de como que é essa técnica do contato direto. Então vamos dizer que isso aqui seja um eixo, tá? Um eixo que eu quero inspecionar. A técnica do contato direto, o que ela vai fazer? Eu vou pegar esse eixo, vou colocar um contato aqui, outro contato aqui, e vou emitir corrente elétrica. A corrente elétrica vai percorrer todo o corpo do eixo e vai gerar o magnetismo necessário para eu identificar as possíveis trincas que existam nessa peça. Tá? Então a eletricidade atravessa a peça, e isso que a eletricidade atravessa, um campo magnético circular é gerado em volta desse caminho da eletricidade. Aqui tem uma demonstração, ó. Aqui tem uma demonstração, ó. Tem um pequeno eixo aqui, ó, preso pelas extremidades, está passando corrente magnética. A corrente magnética acaba por gerar
linhas magnéticas circulares em volta da peça, aí o inspetor aplica a partícula. Aqui no caso dessa imagem aqui, ó, o inspetor está aplicando uma partícula via seca. Tá? Vamos falar agora da técnica da bobina. Tá? Na técnica da bobina, a peça é colocada no interior de uma bobina ou solenoide, ocorrendo um campo longitudinal na peça. Então, o que isso quer dizer? Eu coloquei aqui um eixo dentro de uma bobina. A bobina é uma sequência de espiras que estão passando em volta da peça. Nessa espiral está passando o quê? Corrente elétrica. Uma vez que a corrente elétrica está em volta da peça, o campo magnético que é gerado é longitudinal, ou seja, é em volta da peça. Tá? Isso é o que é chamado de regra da mão direita, que é isso aqui, ó. Se eu tenho a corrente indo nessa direção, eu tenho o meu campo de magnetismo indo na direção desses dedos aqui. O que é bobina ou solenoide? É um enrolamento de fios condutores de corrente elétrica alternada contínua que originam um campo magnético. A intensidade do campo magnético dependerá da corrente elétrica que passa pela bobina e o número de voltas que o enrolamento da bobina foi formado. Então aqui tem uma demonstração do que eu acabei de falar. Aqui eu tenho a peça, né? E eu tenho uma bobina, tá, em volta da peça. Essa bobina, ela tá, o que está transitando nela? Está transitando elétrons, ou seja, está passando uma corrente elétrica nela. Nisso que a corrente elétrica passa em volta da bobina, ou seja, está passando em volta da própria peça, na peça é gerada uma corrente, são geradas linhas de magnetização longitudinais. Tá? A direção do campo magnético, então, passa a ser longitudinal. Longitudinal é o quê? Na mesma orientação da peça. Aqui tem uma demonstração de um equipamento. Tá? Aqui é a bobina que ela vai passar, a bobina vai deslocar e vai passar em volta do equipamento para o inspetor realizar a aplicação da partícula e verificar o que está aparecendo. Aqui dá para ver melhor que a bobina em volta, ó, do equipamento, e o inspetor aplicando a partícula. Aqui no caso, a partícula via seca. Tá certo, pessoal? Então vimos hoje algumas técnicas de aplicação da partícula magnética. É bom que os senhores estudem essas técnicas. Na próxima aula nós veremos também outras técnicas. E façam os exercícios, leiam a apostila e vão se preparando até chegar o dia da prova de vocês. Tá certo? Então hoje a gente vai ficando por aqui. Então, até mais.